Esse aí, 3 palavrinhas só. Eu voltei lá na minha infância, 5, 6 anos, não tem essa igreja. Pessoal tem certeza de amém também. E o cabo da nova, eu lembrei também cantando, né, Dona Lia? Lá no Caiçara, né? Cadê Dona Lia? Tá aí? Da Lia, lembra? Nós cantando lá na congregação pequenininha lá, né? Aqueles irmãos na alegria. A gente cantando esse canto. Olá, sempre isso. Amém. Feche seus olhos, fique sua cabeça. Amém. Senhor, a sua palavra diz que a opressão enlouquece até o sábio. Mas a sua palavra também diz: se há entre nós alguém aflito, a gente deve orar. O Senhor conhece cada coração que está aqui, como foi a semana de cada um, tudo o que aconteceu, de bom, de tribulação, as preocupações, as ansiedades. E na nossa condição humana, essas coisas muitas vezes nos afetam profundamente. E às vezes a gente vem para o encontro da igreja, o nosso coração não está nem animado a adorar, a louvar, por causa de um peso, de uma tristeza, de uma preocupação. Mas a sua palavra diz que o Senhor é aquele que livra o aflito. O Senhor é aquele Senhor que ouve o clamor do necessitado. A sua palavra diz: clamou este aflito e o Senhor o livrou. Pois nós oramos agora para que, se tiver aqui no nosso meio qualquer um que está com o coração aflito, pesado, preocupado, nós pedimos que o Espírito Santo possa agora cumprir esse coração e derramar o óleo da alegria. Nós pedimos que, enquanto ministramos a sua palavra, que o inimigo, que é o ladrão, Jesus nos advertiu que ele é capaz de roubar a palavra do reino. Nós pedimos que ele fique tão distante que não interfira em nada neste lugar. Acampa os seus anjos ao nosso redor, Senhor. Nós pedimos, segundo a sua graça, que esse encontro aqui seja todo ele supervisionado pelo Espírito Santo. E pedimos e concordamos de coração que em tudo aqui, Senhor, Jesus Cristo, o Senhor, seja glorificado. É o que nós pedimos em concordância. E já te agradecemos, Senhor, pela palavra. Amém. Que o nosso coração receba essa semente sem resistência, mas que a gente fique completamente vulnerável à palavra, para que ela nos eduque, nos cure, nos discipline, nos alimente. Renova nossas mentes, Senhor. Amém. Amém. Para que, vivendo aqui neste mundo tão tenebroso, a nossa vida possa ser uma manifestação da sua presença. Amém. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, querido. Amém? Amém. Então fica atento, não sai do seu lugar a não ser em caso de morte. Não vá no banheiro e desligue seu celular. Amém? Aleluia. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. A Bíblia chama de ceia, santa ceia. Não é isso? No meio católico é muito conhecido como Eucaristia. Eucaristia é a palavra grega para ceia. E Eucaristia significa agradecimento. Só isso. Ações de graças. Então a ceia, o participar da mesa do Senhor, é um ajuntamento, é quando nós nos reunimos para celebrarmos juntos a ceia do Senhor, claro, no contexto da nova aliança.
comer o pão, beber o vinho, o suco de uva, não é alguma coisa que apareceu só no Novo Testamento com Jesus. Muito pelo contrário, também não é uma coisa só de judeus. O comer o pão junto com o vinho naquela época já era uma prática muito comum até em outras nações pagãs. Mas o que significado tem hoje para nós? Qual a importância de participar da mesa do Senhor, a ceia ou a Santa Ceia, e nós valorizarmos e pensarmos da grande importância que temos quando celebramos a ceia no contexto da nova aliança? Então eu preciso ter um pouquinho de paciência, eu preciso voltar um pouco atrás, lá no Antigo Testamento. Um exemplo: aqueles povos antigos, eles acreditavam que a divindade poderia ficar associada com a matéria. Isto é, para eles era possível que uma divindade se ficava ou entrasse na matéria, ou o que nós chamamos de panteísmo hoje, a matéria tornar-se como uma morada ou uma residência de uma divindade. Então, o que eles faziam? Eles, na hora que iam celebrar ou cultuar os seus deuses, normalmente eles pegavam algum alimento, era pão, podia ser uma carne, podia ser um vegetal, e eles então chegavam ali no altar do seu Deus, qualquer que seja ele, e o oferecia àquela divindade. No oferecer aquele alimento àquela divindade, eles acreditavam que essa divindade incorporava neste alimento. Então, em seguida, eles comiam aquele pão, aquela carne, aquele vegetal, acreditando que com isso eles internalizavam aquela divindade. Eles receberiam a força daquela divindade, eles recebiam as virtudes dela. E assim foi, assim é até hoje. Por isso que a Bíblia nos adverte a não comermos alimentos consagrados a ídolos. É uma advertência do Novo Testamento. Por quê? Porque quando as pessoas oferecem algum alimento, seja de uma encruzilhada, de um terreiro, de um cerimonial, a um Deus qualquer, as entidades espirituais malignas normalmente incorporam sim naqueles alimentos. Isso é fato. E quando você come aquilo, você está internalizando aquela divindade. Você pode ficar doente, você pode ficar oprimido, enlouquecido. Até existe hoje nesse mundo oculto das trevas, do mal, pessoas que fazem trabalhos com alimento, um bolo, um bombom, uma comida qualquer, com uma intenção maligna, invoca aquela divindade, quer dizer, que seja, ou aquele espírito, e oferece, faz uma oferenda, e aquele espírito então incorpora aquela pessoa, então vai e leva para que ela quer fazer o mal. A pessoa come e absorve, internaliza. Então acontece a pessoa pacientemente não ficar bem, pode até morrer, pode ficar doente, oprimida. Muitas vezes no ministério de orar, de libertação, a Eda vai lembrar disso, nós oramos por pessoas que estavam muito oprimidas e doentes, e algumas delas os médicos não conseguiam sarar. E quando a gente fomos orar, a gente foi orar, muitas dessas vezes, Deus revelou que elas tinham comido alguma coisa. E quando a gente exercitava ou exercia a autoridade em nome de Jesus, muitas vezes a pessoa começava a vomitar. E uma coisa impressionante que ela colocava para fora alguma comida. Como é que pode? Eu comi essa comida tem mais de 2 meses, tem 3 meses. E aqui a pessoa ficava completamente liberta. Você lembra disso, dona Eda? Isso acontecia. Teve uma vez, irmãos, que ainda foi orar numa casa, lá no bairro Alinho de Melo, e dessa vez eu não pude ir. Eu tinha um outro lugar para ir. E ela foi sozinha, misericórdia. Chegou lá, a família toda estava com problemas e oprimidos.
E havia uma coisa espiritual pesada lá. E quando ele for orar com a família, entre o pai, a filha, a esposa, vocês não vão acreditar. O cachorro da família que estava lá no quintal começou a latir e a rodar. Ele girava, parecia um peão, rodava e latia. Eles foram lá para fora, onde estava o canil. Aí ele chegou lá e a família toda assustada, que aquele cachorro nunca tinha feito aquilo. Era um cachorro normal, manso, até humilde, né? Aí ele desceu. Aí ele então teve um discernimento que o espírito maligno estava oprimindo aquela família. Nela exercitar a autoridade, ele transferiu para o animal e o cachorro ficou possesso. Quando ele começou lá apontando para o cachorro e mandando embora, o cachorro rodava e começou a vomitar. O cachorro era um tipo bem pequenininho, tipo um bicho, esse cachorro pequeno, mas ele vomitou porções de vômito que não tinha como caber na barriga daquele cachorro. Foram uma linha daqui, não sei quantos foram, mas o canil ficou cheio de um monte de comida do cachorro, assim, espalhado, não tinha como, tá tudo naquele cachorro. E depois que orou, o cachorro ficou liberto. E a família foi toda liberta. E Deus operou o filho desse casal, como sempre. Era um rapaz, era um filho homem, mas com 3 irmãs. Ele era um rapaz travado na vida, mas travado, nada dava certo, não arrumava emprego, era um rapaz deprimido dentro de casa, calado, estranho. Aí a partir daquele dia, na semana seguinte, não foi muito tempo depois, uma semana, ele recebeu um telegrama chamando ele para um emprego no Bradesco. Ele começou a trabalhar no Bradesco 10 dias depois daquele evento. E a vida dele mudou completamente. E a família toda mudou. Então essas coisas acontecem nessa dimensão. Paulo diz que esse mundo é um mundo tenebroso. Quando ele fala mundo, ele não está falando exatamente do planeta Terra. Ele está falando desse cosmos espiritual que domina esse planeta e a massa humana. O mal é real. Por isso que a Bíblia também é um livro que nos adverte a não nos envolvermos com o mal. Não é que Deus é um Deus caprichoso e assim, só eu não. É o amor dele nos colocando princípios e leis espirituais para a gente não passar essa fronteira, para que você não se envolva com aquilo que é trevas, e certamente as consequências virão. Muitas vezes você se envolve até inocentemente com coisas tipo, vai lá, faz uma leitura de horóscopo, mapa astral, e você acha que é uma coisa maravilhosa, está tudo em moda hoje. Na verdade você está abrindo uma janela na dimensão espiritual, e certamente o que vem de lá, se você pudesse ver com seus olhos, você ia ver um filme de terror. Mas é assim que o diabo opera. Ele opera no engano, através da mentira. Ele pode tornar até um anjo de luz para enganar. Isso que a Bíblia fala, ele se transforma até em um anjo de luz para enganar. Ele é a mentira e Jesus é a verdade. Amém. Bom, presta atenção. O nome que se dá no hebraico para a ceia é Seudat Hanon, isto é, a ceia do Senhor, ou a ceia. Mas o que era a ceia? Quando é que ela era praticamente feita? Para o judeu, qualquer festa, qualquer festividade, eles iniciavam aquilo com uma refeição cerimonial, que no hebraico chama Kiddush. Eles, antes de começar a festa, antes de começar eles reuniam para comer uma refeição, eles faziam assim, eles reuniam, pegavam o pão e o vinho e faziam uma cerimônia Kiddush, cerimônia litúrgica, cerimonial, como uma introdução a uma refeição.
É isso que eles faziam. E fazem ainda. O judeu pratica isso no seu dia a dia. Eles fazem algo chamado kiddush, que é uma cerimônia, é uma refeição cerimonial. Não é para encher a barriga, não é para ficar cheio. Era um pedacinho de pão ou um pouco de vinho, e ali eles reuniam e praticavam esse cerimonial. Aí depois eles iam para comer, para tudo. Jesus também, o que ele fez? Na semana da Páscoa, a gente sabe disso, está em Lucas capítulo 20, 22, por exemplo. Jesus reuniu com seu discípulo na semana da Páscoa. Porque na Páscoa tinha a refeição, os judeus se reuniam e comiam, reuniam famílias, amigos e juntavam eles. Jesus também, ele reuniu com seu discípulo e fez um kiddush. Ele fez uma cerimônia, ou uma alimentação cerimonial que era praticada há centenas de anos por judeus e não judeus. Ali ele reuniu, pegou o pão, a diferença é que falou assim: olha, este é o meu corpo. Depois pegou o carne, este é o meu sangue. Então ele estava deixando claro para os discípulos que a partir daquele momento, ele como pão e o seu sangue como vinho, estava estabelecendo a nova aliança. Amém? Entenderam até aí? Exemplo. Se você for lá em Gênesis capítulo 18, o que eu escrevi aqui, meu rascunho aqui, Gênesis capítulo 14, vamos lá, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo, fique atento com essa palavra, você ser abençoado e edificado. Amém. Deixa nada roubar a sua atenção, não. Senão o diabo rouba de você vai embora vazio. Acharam em Gênesis capítulo 18? 14. É o versículo que é 18, tá? Olha, vocês estão atentos, hein? Graças a Deus. Está aí no versículo 18. Abraão, o patriarca de Israel, chamado por Deus, recebeu de Deus a aliança de ter filho, de ter nação e de receber a terra de Israel, escolhido entre a sua casa, a sua família, lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, porque estava entre dois rios da Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Jesus, aliás, Abraão foi tirado de lá, chamado por Deus, todo mundo sabe essa história, e ele obedeceu pela fé sem saber nem para onde que ia. E o impressionante que a primeira posse de Abraão na terra de Canaã foi uma sepultura. Vocês lembram disso? Abraão estava nas suas peregrinações e quem morre? Sara morre. A esposa de Abraão, ele foi lá e comprou um campo, comprou uma área no campo de Macpela, colocou na mão de um daqueles habitantes da terra. Ele comprou e ele fez lá uma sepultura e sepultou Sara. Olha que coisa impressionante, a primeira posse da terra de Israel, da terra não, foi uma sepultura, onde ele sepultou a sua esposa, que está lá até hoje. Um dia Abraão sai para a guerra contra 5 reis, e ele vai para a guerra para salvar seu sobrinho Ló, que tinha sido raptado. E ele vai lá com seus homens, nascidos em sua casa, seu servo, formam um pequeno exército. E impressionante a vitória que Abraão teve. Ele foi contra 5 reis, com todo o seu exército e armamento daquela época, e ele foi com seu pequeno exército. Abraão foi lá e venceu aquela batalha, porque a fé sempre nos conduz em vitória. Amém. Não importa o tamanho do exército que é contra nós, não importa o quão potente ou quão armado está o inimigo contra a sua vida, se você crê, você é vitorioso. Amém. Nas batalhas. E ele ganhou a guerra, e claro, naquela época também ganhou a guerra, havia os despojos. Abraão voltou com todos os despojos de guerra, ele tomou tudo aqueles reis que ele venceu, e ele então, indo embora, alguém veio ao encontro dele. Alguém
Alguém veio ao encontro de Abraão, mas não foi uma pessoa qualquer. A Bíblia diz que foi uma pessoa chamada, aliás, não é chamado, porque Melquisedeque não é um nome, é um título. É um título. Melquisedeque significa sacerdote do Deus Altíssimo. Era uma linhagem. Acredite que Melquisedeque é um dos descendentes da linhagem de Sete, a linhagem separada da Deus, desde lá de Gênesis, daquela família de Adão e Enoque. Aí não se fala tudo isso. Então, esse Melquisedeque era rei de Salém. Quando você lembra a palavra Salém, você lembra de quê? Você lembra da palavra Shalom. Shalem. Shalem é a palavra hebraica para paz, que é traduzida por Shalom. O judeu fala assim: Shalom, paz, a paz de contigo. Fala com o Senhor, Shalom, para você. Então, a Bíblia diz que Melquisedeque era rei da paz e era rei da justiça. Significa, irmão, de alguma maneira, que Melquisedeque era parte de uma linhagem que Deus separou para manifestar o testemunho de Deus na terra caída, na raça caída. E quando esse Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele traz com ele duas coisas. Vamos ver o que está escrito aí? Melquisedeque 18, o que é? 14, 18, oh meu Deus, voltei. Melquisedeque, rei da paz, trouxe o quê? Pão e ele era quem? Ele era rei do quê? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Engraçado, não havia Israel, não havia hebreus, não havia ainda o chamado de Abraão no sentido com o seu povo, e já existia na terra uma linhagem que dava o testemunho de Deus e tinha a missão de ensinar a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação do Deus verdadeiro para as nações. Agora presta atenção, quando ele foi encontrar com Abraão, ele fala uma coisa muito importante, assim: abençoado seja Abraão, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários em tuas mãos e tudo lhe deu. Abraão disso. Olha o que esse homem fala. Ele encontra Abraão, ele nunca viu Abraão, nem Abraão tinha visto. Abraão voltando da guerra, vitorioso, abençoado, possuidor das promessas. Esse Melquisedeque encontra Abraão e traz pão e vinho, que é a ceia, é o Kiddush. E ele abençoa Abraão. Por que ele abençoou Abraão? Porque Abraão era o possuidor das promessas de Deus. Sabe o que aconteceu ali? Não foi só uma bênção de Melquisedeque. A linhagem de Melquisedeque, como uma linhagem ou uma ordem de sacerdotes, porque Melquisedeque é uma ordem, tinha a ordem araônica e tinha a ordem de Melquisedeque. Para ser sacerdote da ordem de Araão, tinha que ser levita, tinha que pertencer à tribo dos levitas, ou Levi. Por isso que Paulo fala que Jesus não poderia ser sacerdote da ordem levita, porque Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era de qual tribo? De Judá. Jesus, sendo da tribo de Judá, ele não tinha, segundo a lei, permissão, autorização para ser sacerdote segundo a ordem levítica. Então Jesus tinha que ser sumo sacerdote de uma outra ordem. E Hebreus fala exatamente isso, que Jesus é sumo sacerdote
é uma outra ordem superior. Quando esse Melquisedeque encontra Abraão, traz pão e vinho, ele está agora dando um fim à linhagem de sacerdotes da ordem de Melquisedeque, passando essa autoridade, transferindo essa autoridade para Abraão, para que através de Abraão Deus suscitasse na terra uma ordem de sacerdotes. Por isso que a promessa de Deus é que a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes, e eles fossem os representantes do testemunho da palavra e do conhecimento de Deus para as nações. O problema é que Israel falhou, e quando Israel falhou nessa missão, foi exatamente lá no deserto, na saída do Egito, em que eles fabricam e constroem aquele bezerro de ouro como um Deus para eles, e começa a cultuar aquele Deus, e proclama que aquele era o Deus que os tirou da terra do Egito. E todo Israel, o que eles fizeram? Cultuar e adorar aquele Deus em forma de um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, trazendo as placas da lei de Deus, da palavra de Deus, que era a carta magna do povo, a vontade de Deus para eles, Moisés então pega as placas e joga elas e quebra elas em cima do bezerro, estraçalha aquilo tudo, põe fogo, derrete o ouro, transforma ele em pó e dá para beber para as pessoas que se rebelaram. Centenas morreram. Naquele momento, o plano parece que mudou. Deus rejeita praticamente toda a nação como representante ou sacerdócio e fica só com a tribo de Levi, que ficou do lado de Moisés, naquela rebelião terrível que houve lá. O que acontece então? Que essa tribo de Levi torna-se, a partir de Arão, um corpo, uma ordem de sacerdotes na terra, para dar o testemunho de Deus, para manifestar o poder de Deus e fazer Deus conhecido das outras nações. Isso é o sacerdote levítico, que foi regimentado e foi orientado segundo a lei. Segundo a lei. Por isso dos sacrifícios, das ofertas e de todas aquelas coisas que você encontra no livro de Levítico, né? Que ensina tudo aquilo para eles comer. Aqui tornou-se uma coisa, um fardo. O problema é que nenhum judeu e muitos cristãos hoje, quando lêem Levítico ou o Pentateuco, a Torá, eles não percebem que tudo aquilo apontava para Jesus. Eram sombras. Cada sacrifício do Antigo Testamento, seja oferta pelo pecado, de ação de graça, do Yom Kippur, e todas aquelas ofertas de limpação, de queimar, não queimar, de abrir